A paz e a graça a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, pastor Wellington, da Igreja Batista Casa de Deus, e hoje vamos dar início ao nosso estudo de Gênesis capítulo 1. E por que, pastor, o senhor vai dar um estudo a este respeito? Hoje vamos dar o início, na realidade, porque a continuidade será amanhã em nosso programa, né, que vai ser ao vivo pelo Facebook, as Segundas Bíblicas, certo? Já convido todos vocês, ouvintes, para estar conosco na Segunda Bíblica, às 20 horas. Né? Vai ser transmitido simultaneamente pela Rádio Vida com Deus, mas vai estar aí abaixo o link do Facebook da Igreja Batista Casa de Deus para vocês estarem nos acompanhando, tá bom? Hoje eu vou dar um preâmbulo do porquê desse estudo, do interesse desse estudo. Aí você fala assim, é por causa da dramaturgia que vai passar numa rede, pastor, que o senhor vai estar dando esse estudo de Gênesis? Gente, apesar de ser uma dramaturgia, eles vão usar muita licença poética e muitas pessoas vão deturpar as coisas. Inclusive, os autores, né, dessa dramaturgia, né, denominada Gênesis, que vai passar durante a semana, vão deturpar muita coisa. Então, até porque muitos deles, queridos, eles pediram ajuda a outros teólogos, certo? Porém, eles não vão acatar a ajuda de bons teólogos que eles pediram ajuda. Ótimos teólogos, arqueólogos e doutores, eles não vão acatar. Por quê? Eles querem audiência, vão brigar pela audiência, certo? E vão colocar também uma licença poética, ou seja, algo que vai ser ficcional. Então, se você quer aprender sobre Gênesis, vá na Bíblia, acompanhe os nossos estudos, porque lá você vai ver muita heresia. Não vou dizer heresia, mas eu vou dizer erro teológico. Você vai ver muito erro teológico, certo? Muito erro teológico. Então, as segundas bíblicas vai ser para elucidar a todos os irmãos a ter um prazer de estar, sabe, estudando a Bíblia, porque a Bíblia ela não pode ser apenas lida, mas ela tem que ser lida e estudada, amém, queridos? Ela tem que ser lida e estudada, certo? Então, gostaria que você pegasse a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1. Vamos ao primeiro livro da Bíblia. Diz assim, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Eu estou aqui com a Bíblia de estudo de John Wesley. Bíblia de estudo de John Wesley, né, que lançamento de 2020 da Sociedade Bíblica do Brasil, certo? E esse estudo, queridos, ele tem um oferecimento do SET, Centro de Treinamento Teológico, e o SET também está disponibilizando, você que quer, também vou estar colocando aí o telefone do SET, Centro de Treinamento Teológico, se você estiver interessado numa dessas Bíblias também, nós enviamos para todo o Brasil, amém? E se você também quiser participar dos cursos de bibliologia, de teologia do Antigo Testamento ou teologia básica, o SET está com matrículas abertas para o curso de bibliologia, teologia do Antigo Testamento e teologia básica, modalidade EAD. Então vai estar aí na descrição o número do SET, Centro de Treinamento Teológico, que é o seminário da Igreja Batista Casa de Deus. Tá bom, queridos? Vamos começar lendo a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Agora eu vou pegar a Bíblia hebraica Stuttgartense, né, também,
oferecida pelo CET, né, Centro de Treinamento Teológico. Essa aqui é uma Bíblia hebraica, né, Stuttgartense, e eu vou ler o livro de Gênesis no seu idioma original, que é o hebraico, que foi escrito por Moisés, apesar de muitos teólogos liberais dizerem que Gênesis não foi escrito por Moisés, mas por elohistas e javistas e sacerdotes. Discordo plenamente porque, e depois, né, eu vou estar falando por que eu discordo da postura dos teólogos liberais e de muitos ateus, né, que falam também, que abordam, né, cientistas ateus, né, que abordam que Gênesis não foi escrito por Moisés. Então diz assim, eu vou ler o versículo 1. Bereshit bara Elohim vet haaret, ou melhor, Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. O termo bará aqui só é usado por Deus, ou seja, Moisés, quando ele escreveu ou compilou o livro de Gênesis, e eu digo que ele que é o autor do livro de Gênesis, porque por 3 motivos ele ficou durante 40 anos no deserto, ficou 40 dias no Monte Sinai, e também ele, nesses 40 anos no deserto, ele deve ter recebido alguns escritos compilados a respeito, porque eu creio que antes do dilúvio havia uma escrita muito avançada. Até porque a escrita mais antiga do mundo é a denominada escrita Shang, denominada do ano de 3.500 a.C. Então, eu creio que antes, né, deveria se ter uma escrita avançada, uma escrita em forma de desenho, enfim, que isso falava a respeito da criação, mas a escrita em si foi revelada a Deus por Moisés. Então, aí você fala assim, mas para que, pastor, aprender a respeito da teologia? Porque isso é teologia, né, pastor? Eu digo o seguinte, queridos, que a teologia é a revelação de Deus, é o estudo da revelação de Deus aos homens, ou seja, é por meio da palavra de Deus, dessa palavra aqui, seja ela hebraica, seja ela, enfim, em qualquer idioma, é que nós temos a revelação de Deus. Então, como eu disse, o termo bara é um termo que ele só é usado, né, o escritor só usou para Deus esse termo bara. Não existe mais o termo bara na original para qualquer outro tipo de criação, e o termo bara significa criar através do nada, certo? E amanhã, às 20 horas, vamos estar falando a respeito, né, na nossa segunda bíblica, sobre este livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1, né, o capítulo 1 todo, vamos estar falando, mas vamos dividir, né, em conceitos e teorias científicas, né? Então, conceitos e teorias científicas, a criação do universo e dos céus, a criação dos animais e a criação dos homens. Então, esse vai ser o nosso estudo amanhã, né, às 20 horas, e eu creio que vai ficar gravado para que os irmãos também possam ver. Vale salientar, queridos, que quando Deus ele usa no princípio, é porque Deus ele já era eterno. Então nós temos que aprender os atributos de Deus, os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. E um dos atributos comunicáveis de Deus é a eternidade. E Deus, ele criou, ele já existia. Muita gente questiona, mas pastor, quem criou Deus? Deus já existia antes do tempo, antes de qualquer coisa, ele é eterno. Já existiu o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles já existiam. Deus criou os anjos, Deus criou o universo, Deus criou os homens. Mas ele
já existia. Ele já existia. O nosso Deus, ele é eterno. E um dos atributos incomunicáveis dele é a soberania, é a eternidade. Ele é eterno, amém? Então, como eu disse, queridos, a teologia não é o estudo de Deus, mas é o estudo da revelação de Deus aos homens, certo? E é o estudo na perspectiva, né, de que ele se revelou ao ser humano. E não que vamos dizer assim, será que Deus existe? Você é uma defesa de fé? Não, a teologia, ela é considerada uma defesa de fé? Sim, mas ela é um estudo da revelação de Deus para o ser humano. E a primeira premissa é, Deus existe e se revelou ao ser humano e criou todas as coisas. Então, em primeiro lugar, queridos, nós temos que ter isso em mente, que o Senhor Deus, ele existe, ele já existia antes da criação, ele é eterno, amém? Ele é eterno, ele já existia e antes de qualquer coisa, antes que nós existíssemos, ele já existia, ele é eterno. E nós temos que ter isso em mente, amém? Quando nós tivermos isso em mente, com certeza, você vai fazer apenas músicas para adorar a soberania de Deus, para que fala dos atributos de Deus. Eu falo agora para você que é compositor, que é cantor, que é compositor, você só vai cantar não músicas triunfalistas, mas músicas que venham adorar a Deus. Então, passear por Gênesis 1, queridos, passear pelo primeiro capítulo de Gênesis, é um passeio que nós vamos dar para exaltar ao nome de Jesus e para desmistificar a teoria da evolução. Porque qual é a lei da teoria da evolução? Não existe nenhuma lei da teoria da evolução. Não existe lei. E você vai saber disso no nosso programa Segundas Bíblicas, com esse amigo que vos fala, o pastor Wellington Santos. Pelo Facebook da Igreja Batista, eu vou deixar o link aí embaixo, queridos. E eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Não perca tempo assistindo novelas. Não perca tempo assistindo jornais que passam notícias ruins. Mas ganhe o seu tempo lendo a palavra de Deus. Nos acompanhando nas segundas bíblicas e aprendendo mais da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não é para ser só lida, é para ser lida, meditada e estudada. É por isso que muitas pessoas, elas são enganadas por falsos profetas, porque acreditam em tudo que esses falsos profetas falam. Se fala que existe um feijão milagroso, as pessoas acreditam. Se fala que se você tem que dar tudo para poder ser abençoado, as pessoas acreditam. Porque não leem a palavra. E a Bíblia diz, o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Amém, queridos? Então, em todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós vamos estar com a segunda Bíblia e vamos começar o estudo de Gênesis capítulo 1. E eu tenho certeza que vai ser bênção na tua vida. E como eu disse, vamos separar em conceitos e teorias científicas a criação do universo e dos céus, a criação dos animais e a criação dos homens. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, querido. Muito obrigado. E eu te espero amanhã no Facebook da Igreja Batista Casa de Deus, na segunda Bíblica. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tchau, tchau.